Bom dia, pessoal. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela presença aqui no nosso webinar, por estarem conectados aqui conosco pontualmente para o nosso início do evento às 10 horas. Eu vou passar brevemente aqui pela agenda do evento, que aguarda vocês em instantes. Então, vocês estão participando do webinar da Danfoss e da Nepin sobre as oportunidades de economia na indústria de alimentos e bebidas com as soluções da Danfoss, onde os nossos engenheiros Marcelo Cola e Douglas Rosso farão as apresentações para vocês. Nosso parceiro Nepin preparou aí alguns brindes para vocês que serão sorteados aí mediante algumas perguntas, um quiz que vai acontecer durante as nossas apresentações. Então, eu convido a todos que estejam atentos e participem conosco para garantir aí ganhar o brinde. Aproveito também para divulgar a todos a Semana da Refrigeração que a Danfoss vai realizar na próxima semana. Ao longo do nosso evento, eu vou disponibilizar os links de inscrições via chat para vocês e convido a todos para que participem conosco. Agora eu convido o Roberto, da Nepin, para que ele possa fazer a abertura do nosso evento diretamente lá da Nepin. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto, da Nepin, colaborador e coordenador comercial da empresa. Logicamente, a gente é repetitivo no agradecimento, mas a gente tem que fazer porque sabe da dificuldade de vocês em abrir mão durante uma hora da atividade do dia a dia de vocês, que já é bem puxada, tá? Antes da apresentação técnica dos engenheiros da Danfoss, tanto pela parte de refrigeração como pela parte de drives, eu gostaria de falar um pouco da Nepin, tá? Destacar alguns pontos importantes. Tá? A Nepin, para quem não sabe, ela já tem mais de 40 anos de atividade. E a parceria com a Danfoss, ela está completando 25 anos. Né? Ou seja, somos os pioneiros, ainda quando eles tinham aqui no Brasil 3, 4 funcionários. Somos líderes de mercados nas divisões que distribuímos, tá? Que são 4, a parte de refrigeração industrial, a linha de automação, a linha de drives e a linha de heating. O sucesso da Nepin, muita gente me pergunta como que vocês chegaram onde vocês estão, né? O sucesso da Nepin se deve a 3 fatores importantes que eu gostaria de mencionar. Primeiro, né, o estoque, né? O estoque, esse é uma imagem real. Normalmente eu ponho por foto e as pessoas falam, mas isso é real? São 3 andares, tá? Mais ou menos desse porte. No último balanço feito em março, nós estamos com aproximadamente 17 mil itens em estoque. Tá? Com certeza, é o local onde a Danfoss no Brasil tem a maior retaguarda. Tá? O segundo fator de sucesso da Nepin é na hora da elaboração da proposta. Tá? Que a gente entende que ela tem que ser realizada no menor tempo possível. Tá? Porém, eu sempre procuro conversar com todos os colaboradores da Nepin que entendam primeiro a necessidade do cliente, tirem as dúvidas, verifiquem se tem uma opção melhor antes de efetuar a cotação. Por que isso? Porque me garante um pós-venda seguro, né? Muito mais eficiente e praticamente sem problema. Falar de problema de fornecimento nosso, nós não temos 3, 4% onde a gente tem que intervir. Tá? E, por último, né, como terceiro pilar, a pós-venda completa. Né?
a gente responde de uma maneira imediata, porque vender todo mundo é muito bom, né? Entregar todo mundo tem condições, mas na hora que o cliente liga e você sabe que é de um pedido colocado, você sabe que vai ter problema. E a gente não foge, né? Eu procuro responder de uma maneira imediata, né? E graças ao investimento que a Anepim fez em TI, a gente está hoje disponível praticamente 8 horas por dia, tanto com reuniões online para atender necessidades comerciais ou necessidades técnicas, tá? Não menos importante que tudo isso, a Anepim, para quem não sabe, é 100% Danfoss. Ou seja, nós não comercializamos nenhum outro produto ou marca. A gente recebe muita consulta de outros produtos, de válvulas, de outros componentes. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de esclarecer isso. A gente não mexe com outros produtos. Logicamente, para a gente ter todo esse sucesso, a gente precisa contar com uma gama grande de colaboradores, né? Aqui na Anepim são praticamente 29 funcionários, entre engenheiros, técnicos, orçamentistas, compradores, financeiro e outro fator importante que poucos têm, nós temos consultores técnicos nas principais regiões do Brasil. Tá? A nossa última abordagem de localização, que a gente estava em falta, é a cidade de Chapecó, onde a gente hoje tem uma base sólida para atender uma região tão importante, né? Ressaltamos ainda que, apesar dos problemas de fornecimento que nós estamos tendo de materiais em todos os segmentos, isso não é uma coisa da Danfoss, né? O índice que nós estamos de atraso nas vendas de projeto e manutenção hoje estão em 10%. Esses 10% hoje tem me ocupado boa parte do meu tempo, porque a gente faz um acompanhamento diário junto à Danfoss para ir posicionando de uma maneira verdadeira para o cliente. Porque eu entendo assim, a data real, mesmo que postergada, ela é pior do que uma data não concreta. Porque existe toda uma programação do cliente, né? Se ele se estrutura para fazer essa obra. Então, eu prefiro ser enquadrado na notícia ruim do que dar uma data que não exista. Tá? Bom, o que eu também gostaria de ressaltar por último, tá? Antes do pessoal entrar, para todos os consumidores dessa linha, que o segundo semestre, a sinalização que a gente tem da Danfoss é que não vai melhorar no que se refere a fornecimento de material. Então, se vocês acham que nós já estamos com problema, o segundo semestre ele vai ser pior, infelizmente. E é lógico que todos entendem o motivo. Os países da Europa, França, Ásia, Estados Unidos, Europa, Ásia, saíram na frente, né? Então, eles estão retomando as compras, então o material está chegando pouca coisa aqui no Brasil. Tá? Então, se vocês tiverem que comprar reparo, alguma válvula, se reprogramem. Eu sei que tem um problema de capital, de investimento, mas às vezes a planta para por falta de um reparo, de uma válvula de reserva. Tá? Bom, como mencionamos nos convites, né? Nós separamos 5 kits churrasco, tá? Que vão ser dados para os primeiros 5 que acertarem as perguntas que nós vamos formular durante a webinar. As respostas estão em tudo que a gente vai comentar, tá? Bom, eu vou passar agora para o Marcelo Cola, eu volto mais à frente, depois da apresentação do Cola, para mostrar ao vivo a estação de válvula para vocês, ok? Obrigada, Com você aí, Roberto. Marcelo. Ok. Ok, pessoal, bom dia.
É um prazer recebê-los. Hoje nós iremos fazer uma apresentação em parceria com a Nepim sobre as oportunidades de economia na indústria de alimentos e bebidas, né, com soluções a Danfoss, né. Na primeira parte desse evento, nós iremos dividir, na verdade, esse evento, né, junto com o pessoal de Drives, onde eu, Marcelo Cola, sou engenheiro de vendas da área de refrigeração industrial, e a segunda parte será apresentada pelo Douglas Rosso, que é engenheiro de vendas da área de Drives. Eu irei fechar meu webcam aqui só para a gente deixar a apresentação mais clara para vocês, tá? E no decorrer da apresentação, as dúvidas que surgirem, vocês podem adicioná-las no chat e nós estaremos respondendo em sequência, tá? Com relação aos questionamentos, a participação do brinde aí, das questões que irão surgir, também eu peço para que vocês respondem através do chat. Ali você tem a opção de colocar a resposta, tá bem? Tá bom? São alternativas, não precisa descrever o texto da alternativa. Tá? Como comentei, nós iremos falar nessa primeira parte sobre os produtos da linha de refrigeração industrial, onde abordaremos assuntos sobre as válvulas ICF, estação de válvulas e controlador de degelo, o EKE 400. Antes de entrar na parte de produto, gostaria de dar uma breve explanação, né, sobre um sistema de degelo, né, como que é realizado o sistema de degelo, só clarificando um pouco, né, para vocês, basicamente são 5 linhas, né, conectadas a um evaporador, onde se realiza o sistema de refrigeração, e para sistemas de baixa temperatura sempre é necessário ter a questão do degelo. Então nós temos duas configurações aqui para exemplificar, uma com modelo de válvulas convencionais e outra com o modelo de válvulas ICF, a qual abordaremos bastante aí na nossa apresentação. Então, só exemplificando, esse sistema com válvula ICF, nós temos a linha de líquido, que faz a circulação da amônia através do evaporador, e a linha de retorno, que é a linha de sucção, que vai em direção ao separador de menos 35, por exemplo, ou menos 10, dependendo do regime. Ok? Sempre quando é realizado o sistema de degelo, é feito o recolhimento através da válvula de linha de líquido, né? Posteriormente ao fechamento da linha de sucção, é injetado o gás quente, né, que vai passar, em alguns casos, pela bandeja do evaporador e vai ser introduzido no evaporador para fazer o processo de degelo. Então, todo o gás quente que é circulado nesse momento no evaporador, ele retorna em forma líquida, né, para o sistema do separador de menos 35 ou menos 10. No nosso caso, a válvula ICF é uma configuração mais compacta, você pode retornar propriamente por ela, né? Ela possui um ponto de conexão no próprio corpo para esse retorno. Tá? Um detalhe bastante interessante que nós vamos abordar também mais detalhado sobre os modelos de válvulas ICF. Ao contrário do sistema convencional, que vocês podem já visualizar, são muitos itens, né, em série, né, que é necessário fazer, né, a montagem, a instalação nesse tipo de configuração. Ainda enfatizando um pouco, né, só para dar um exemplo de um dos modelos, a Danfoss possui modelos de válvulas ICF até 2,5 polegadas, né, para diversos tipos de refrigerante, e ela possui a opção de 4 e 6 módulos de funções, né? Quando a gente fala 4 ou 6 módulos de funções, é o que nós estamos vendo na apresentação aqui. Pode ser uma simples válvula solenoide com filtro e válvula de bloqueio, como pode ser uma mais completa, né? No nosso caso aqui, deixando bem detalhado, uma válvula que possui 2 válvulas de bloqueio nas extremidades, sendo que uma tem a opção de ser retenção e bloqueio, válvula de expansão, filtro e solenoide. Tá? Então, essa configuração que normalmente você necessita 12 pontos de solda,
você resume na sua instalação somente 2 pontos, tá? Ela tem configurações com válvula motorizada ou válvulas em 2 etapas, tá? Tanto para abertura na válvula de sucção, para sistemas de abertura na sucção, que é conhecido como ICLX, ou também na própria etapa de gás quente, né, quando você faz o sistema de injeção através do gás quente em 2 etapas, que é o modelo ICSH. Tá? Ela já vem codificada de acordo com o modelo necessário. Não é necessário você comprar o bloco, vamos dizer assim, o corpo e realizar a sua configuração, até mesmo porque a Danfoss não tem esse padrão de fornecimento, tá bom? Ela já tem os códigos específicos para cada modelo que vai se encaixar na sua aplicação. Importante dizer, né, e deixar bem nítido, né, os benefícios que as válvulas ICF têm em comparado com o sistema convencional. Nós temos aqui algumas fotos só para detalhar, né, o tanto de trabalho que um sistema convencional requer, né, são diversos pontos de soldas, né, ajustes, né, imagina esquadrejamento de flanges que o montador precisa ter para deixar a linha bem montada, para a válvula não ficar torta durante a montagem, né? Então, são pontos que acaba, né, gerando mais custos, mais desgastes até para o pessoal de instalação, né? Isso aqui leva mais tempo para ser executado e para o cliente final também, né? O usuário final, ele quer ter a instalação montada rapidamente, quanto menos ele tiver o pessoal de instalador dentro da planta, é melhor para eles, até mesmo porque eles precisam colocar a planta em funcionamento bem mais rápido, né? Então, isso resume bastante as diferenças para um sistema convencional, né, com as válvulas ICF. Aqui nós temos alguns modelos já instalados, tá, de válvulas monobloco. Na sucção, por exemplo, que nós comentamos no início, o próprio retorno do líquido, quando é realizado o sistema de degelo, pode voltar no bloco da válvula de sucção, tá? No nosso caso aqui, essa válvula é conhecida como ICF Large, que vai até 2,5 polegadas. Tá? Essa é uma válvula de 2 etapas, ela é pilotada por gás quente, né? O próprio gás quente que é injetado na parte superior dela vem da linha do gás quente, né? Na lateral do sisteminha aqui da válvula de ICF, né? Então, normalmente é coletado esse ponto de gás quente e é pilotado a válvula na linha de sucção, ok? E no próprio módulo de retorno, vocês observam aqui, nesse ponto, né? O retorno contrário do líquido que passa pelo evaporador na hora que é feito o gás quente, ele retorna por esse ponto na própria válvula ICF também. Então, isso resume bastante esse tipo de situação, né? Você não precisa ter filtros adicionais, válvulas de bloqueios adicionais para confeccionar um piloto de uma válvula CLX, por exemplo, né? Sem contar que, além de resumir, né, todo aspecto construtivo que nós mostramos no slides anterior ali de montagem, processo de montagem, a questão de manutenção, né? Você compacta o seu sistema, você tem menos volume de amônia para fazer a drenagem, tá? Então se torna mais seguro até para a instalação. O volume de amônia que você vai drenar, comparado com um sistema como esse que nós estamos vendo abaixo, né, é bem menor. Então, a exposição e a segurança também seguem em linha com o conceito desse tipo de bloco de válvulas ICF, tá, ok? Nós temos aqui alguns exemplos instalados, né? Esse aqui, aproveitando que a apresentação está sendo bem dividida aí com a linha de drives, né? Enfatizando que para a indústria de bebidas, que é o foco da linha de drives também, que vai ser apresentada na segunda parte, para a indústria de bebidas nós temos já bastante válvulas instaladas, né? Muitas válvulas instaladas, bloco ICF, para tanque de resfriamento de cerveja, né?
Então, aqui se resume, né, a situação de exposição de tubulação ao tempo, à oxidação, né. O ponto de drenagem, como comentei, fica no próprio bloco da válvula, tem a opção de ser instalado uma válvula de serviço, tá? Isso também é segurança, porque muitas vezes quando é instalado esse tipo de válvula de serviço na tubulação, com esse tipo de oxidação aqui, a chance de vazamento ou de rompimento é muito grande, né? Isso também valoriza bastante a aplicação desse tipo de bloco de válvula, sem contar que a própria regulagem, né, de expansão para o resfriamento do tanque, onde vai passar a amônia, é feita nesse próprio bloco, tá? Não tem válvulas adicionais no seu sistema aqui. E elimina as flanges, né? As flanges, que também é outro agravante, né? E com certeza, com o passar do tempo, ela propicia maior possibilidade de vazamento na instalação também, vazamento de amônia. Ainda falando um pouquinho de sistema com válvulas ICF, né, para a indústria de bebidas e mesmo para frigoríficos, isso é muito aplicado, né, sistema de controle de nível motorizado, né, então a Danfoss possui também o bloco ICF que já vem com a opção de controlar o sistema motorizado através de uma válvula ICM, né, e ela é pilotada através do controlador e através de um sensor de nível, né. Um exemplo que nós temos aqui o sensor de nível envia o sinal para o controlador, esse controlador é conhecido como EKE 347, e esse controlador ele realiza sobre o set point, né, no caso aqui vocês podem observar que está como 33%, realiza o controle da válvula motorizada. Então, esse é um ajuste fino que o controlador oferece, né, que consegue estabilizar realmente a quantidade necessária a ser expandida, a ser alimentada dentro do separador de líquido, correto? Então, são pontos importantes que, em linha com o bloco ICF, nós temos essa opção. Antes de passar para o Roberto, uma nova chamada aí, lá da NEPIM, gostaria de fazer uma pergunta valendo, a primeira pergunta, vamos dizer, valendo um kit, né, churrasco. Então, quais seriam os benefícios com a Marcelo, instalação de válvulas ICF? Oi, só para a gente então pode ir, relembrar, né, o pessoal como é que vai ser a dinâmica, essa primeira certo? pergunta que o Marcelo está colocando na tela, assim que ele finalizar a letra dela que eu interrompi, Uhum, a gente vai monitorar aqui o nosso chat. E quem responder uhum, primeiro vai ganhar esse kit churrasco, né? Eu já uhum, recebi uma resposta aqui, mas eu não vou aceitar, pessoal. A uhum. gente vai aguardar, então, a partir do momento em que o Marcelo finalizar a leitura, aí a gente vai considerar quem responder primeiro via chat e responder corretamente, tá bom? Então, só para lembrar aí, Marcelo, pode dar sequência. Tá ok. Então, a primeira pergunta seria sobre quais os benefícios com a instalação de válvulas ICF em estações de válvulas, né? Então, teríamos as alternativas aqui. Reduzir o tempo de instalação, reduzir a aquisição de quantidades de itens na hora da compra, elimina a necessidade de desmontagem das válvulas para instalação, para um processo de solda, e reduz o volume de drenagem de amônia durante as manutenções. Ou última alternativa, se todas as alternativas acima estão corretas. Então, vocês podem já responder, enquanto isso a Natália já vai colocar o Roberto em conexão, né, Natália? É. Olha, bastante gente prestando atenção, viu? Bem legal acompanhar aqui. A gente já tem o primeiro que respondeu corretamente. Deixa eu passar aqui para a gente já registrar quem foi. É o Adriano Mariano. Ele respondeu a resposta correta, pessoal, é a alternativa E, todas as alternativas. E agora a gente volta com o pessoal da NEPIM para eles mostrarem a estação de válvulas para a gente. Marcelo, pode fechar a sua apresentação? Ok, E o pessoal da NEPIM já vai abrir a câmera diretamente de lá. ok, fechou aí, né?
Isso, agora foi, Marcelo, obrigada. Roberto, diretamente da Ok, Nepim. ok. Então, vamos retomando aqui. A estação de válvula, né? A nossa grande preocupação foi o quê? Lá atrás, isso, porque isso já é um item nosso praticamente em série, tá? Mas a nossa grande preocupação foi a homologação do fabricante desse equipamento, porque a matéria-prima a gente já tinha, né? Já tinha na mão. Então, o engenheiro Faria, tá? Que é um dos maiores conhecedores de refrigeração industrial do país, junto com a Nepim, nós fizemos algumas visitas e qualificamos a empresa homologada para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, durante esse trabalho foi padronizado solda, acabamento, teste, embalagem, entre outras coisas. Bom, a estação de válvula, o Marcelo falou, eu vou procurar não ser redundante, é uma exigência de mercado, tá? Entre os principais motivos que eu vejo e acompanho junto aos clientes, acompanho nas visitas, são o seguinte: cada vez mais se torna interessante pouca movimentação de pessoas e materiais durante as obras, né? Não preciso nem falar agora, né, em relação à pandemia. Então, a movimentação, o quadro chega pronto, né, protegido aqui, a tubulação já tudo limpo, tudo soldado, praticamente desconectar. O projeto normalmente já é determinada a altura para que o engate seja no mesmo nível, né? Então, isso auxilia demais. Elas são compactas, vocês estão vendo 3 linhas aqui, né? Elas são muito compactas e principalmente compactas utilizando os mais novos conceitos de válvulas, né? Da Danfoss. Não só fica mais compacta, como fica mais segura. Vocês veem aqui 3 linhas. O que existe de amônia dentro do sistema aqui para você fazer uma manutenção? É praticamente desprezível. Você tem a possibilidade de drenar, mas é muito pouco que fica no sistema, tá? Outra coisa, os projetos, na maioria dos casos, é determinado pelo cliente. Porém, a gente procura olhar e dar também sugestões, né? Para que a coisa fique mais atualizada e com a melhor eficiência possível, tá? Bom, o que nós temos aqui? A ICF que ele comentou. Nós temos 2 tipos de ICF, né? De 4 módulos e 6 módulos, né? A manutenção, obviamente, só olhando dá para perceber, você tem 2 válvulas de bloqueio, onde você fecha. A manutenção normalmente é dada na solenoide, porque é a válvula que mais trabalha, né? É a que sofre mais. Então, você não precisa parar o sistema. Você fechando as válvulas de bloqueio, é só trocar os reparos do módulo, né? Aqui, como ele tinha mencionado a ICF lá, nós temos 2 válvulas de bloqueio, tá? E a válvula ICLX, com a alimentação que ele comentou, né? Que vem direto dessa linha para essa, né? E aqui nós temos bloqueio, mas seria possível, na verdade, ter as 3 linhas com apenas 3 válvulas, porque já existe a ICF Large, que nada mais é da ICLX, com 2 válvulas de bloqueio acoplado. Bom, gente, é bem simples, era isso que a gente queria mostrar daqui, tá? E, além disso, o Marcelo vai detalhar para a gente agora que, além do fornecimento disso aqui, né, é possível entregar também já com os controladores de degelo, né, que ele vai seguir daí. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Ok, pessoal, voltando aqui, né? Marcelo, só aproveitar que houveram 2 pessoas que haviam mandado mensagem dizendo que não estavam conseguindo ver a imagem.
Por favor, avisem se já voltou para vocês, porque parecia estar normal, tá, gente? Obrigada. Bom, eu coloquei a apresentação novamente. Se tiver algum inconveniente, você me avisa aí para mim tentar fechar e abrir de novo, tá? Tá, a gente está vendo sua Nessas, apresentação. ok, nessa outra parte, né, conforme o Roberto falou, né, a opção com controlador de degelo que a Danfoss possui, nós vamos falar dele agora, né? Ele pode ser fornecido com a estação de válvulas que a Nepin propõe no mercado, né? A configuração dela pode vir já com esse componente, ou em instalações que já existam, elas também podem ser instaladas, tá bom? Esse controlador ele foi desenvolvido especificamente para sistemas de degelo em primeiro momento, né? Mas ele foi acrescentado funções nele e cada vez mais ele vem sofrendo atualizações, né? E está se tornando um controlador bem completo para toda aplicação em sistema de refrigeração. Hoje as aplicações principais dele se resumem a controles de temperaturas de ambiente, sistemas de degelo, controles de pressão de evaporação, controles de temperatura de solução de água ou solução alcoólica, né? E alimentação de líquido com expansão seca, para controles de superaquecimento também, em chiller, por exemplo, em evaporadores que utilizam as antigas válvulas de expansão termostáticas, ok? Isso para amônia também, tá? É utilizado válvulas com esse tipo de controlador. Hoje ele tem algumas características que é compatível ao mercado, né? Ele tem fácil conexão com o sistema de supervisório via Modbus. As tensões de alimentações dele abrange em um único instrumento tanto 24 alternado como 24 contínuo, né? Você define a fonte simplesmente que vai alimentar ele. A tensão de alimentação para tensões mais elevadas, normalmente é utilizado aqui no Brasil 110 e 220, né, a 60 Hz, também não é necessário fonte, ele é autoalimentado aqui, qual que você alimentar na faixa de 110, 220, ele vai aceitar. Possui as entradas para sensores de temperatura, PT1000 ou NTC, e sensores de pressão no range de 4 a 20 mA ou de 1 a 5 volts. Possui 8 saídas digitais, onde você já determina na própria configuração do modo que ele vai operar quais são as saídas que ele vai utilizar para acionamento das válvulas solenoides, das bobinas, né? Tem a opção de configuração de idiomas e sistema de medições, métrico ou imperial. Às vezes o pessoal pode utilizar ele para instalações comerciais também, que utiliza às vezes PSI, né? Então você consegue alterar o sistema de medição dele também, tá ok? Para adequar com o padrão aí de utilização. Falando um pouco ainda sobre o degelo com gás quente, né, o objetivo desse controlador, e vamos dizer assim, quase 80% da função dele tá ligada a sistema de degelo, né? Então ele possui as configurações das etapas de degelo, que inicialmente seria a parte de recolhimento, onde ele mantém a linha de sucção aberta, e a linha de líquido fechada, né? Mantendo o ventilador ligado, né? Posteriormente, ele tem duas opções, ele pode abrir de uma única vez a linha de gás quente, né? Ou em duas etapas, né? Ele tem um sistema de soft defrost que é um sistema que proporciona bastante segurança no momento da injeção de gás quente no evaporador, né? Ele evita golpes com abertura instantânea da válvula solenoide de gás quente, então ele consegue dividir em duas etapas, isso é claro com a configuração do tempo, né? Então você pode, por exemplo, deixar 2 minutos injetando o gás quente numa primeira etapa e o restante do sistema, às vezes 15, 20 minutos, isso depende muito do evaporador, conforme é requerido, a injeção principal para fazer esse degelo. Posterior a essa etapa de gás quente, existe
também já uma etapa configurado para retomada de resfriamento, né, onde primeiramente vai abrir a válvula de sucção, né, para fazer a drenagem do evaporador, que sempre existe um residual de amônia líquida e pressão elevada também dentro do evaporador, então ela abre em duas etapas, né, essa válvula aqui para conseguir mandar para o separador de líquido de forma bem lenta, né, que não proporcione bruscamente um alto volume no separador, né, essa válvula consegue fazer essa função de acordo com o próprio temporizador do controlador, né, ele consegue temporizar essa etapa de abertura. E posteriormente ele entra no modo de refrigeração, onde é acionado a linha de líquido e os ventiladores, tá ok? Algumas considerações importantes sobre esse controlador, né, é o sistema de aplicação, né, um controlador dedicado, ele consegue ficar próximo das estações de válvulas e você consegue fazer vamos dizer assim, uma redução no sistema de infraestrutura de instalação, né, você resumindo ele na aplicação nas estações de válvulas, você elimina a quantidade de cabeamento que é necessário, por exemplo, você fazer a interligação de um PLC com cada estação de válvula para fazer o comando. Então, a infraestrutura fica bem mais resumida, você consegue interligá-los e mandar para o seu supervisório todas as informações em um único cabo. Tá? Então, você tem esse tipo de benefício com a opção de instalação com os controladores. Sem contar nas questões de correção de anormalidades, né? Se ocorrer algum problema em um controlador, você não corre o risco, por exemplo, de parar todas as estações de válvulas, ao contrário de um sistema com PLC, se caso tiver um problema no cartão, né? A hora que você precisar fazer essa correção, você pode interferir nas outras estações de válvulas que está configurada no mesmo cartão de PLC. Além do que, você vai precisar sempre ter disponível na sua planta um expert para fazer esse tipo de reparo, esse tipo de socorro aí numa eventualidade, né? No caso do controlador, normalmente o pessoal de instrumentação consegue facilmente, às vezes, dar um reset no controlador ou ter um controlador backup para fazer a substituição. Essa parte de manutenção se torna muito mais rápida, né? Você tem menos tempo de parada do seu sistema e menos risco também. Aqui nós temos duas novas funções que esse controlador proporciona, né, que nessa nova versão que foi lançado recentemente, ele consegue fazer um sistema de controle de umidade de uma antecâmara, por exemplo, né? Então, normalmente para sistemas frigoríficos requer esse controle de umidade, né? Ele está capacitado a receber um sinal de um sensor de umidade, né? Ou mesmo que você envie através do seu supervisório um sinal de 4 a 20 relativamente com base na umidade da sua anticâmara, ele consegue fazer o controle de umidade através da bateria do evaporador. Então, ele consegue injetar, fazer o controle de injeção de gás quente nessa bateria, né, de gás quente para fazer esse tipo de controle. E em paralelo ao controle de temperatura também da anticâmara, né? Então, a função principal é controlar a temperatura da anticâmara, né, através do sistema de injeção de líquido no evaporador, que é o lado frio, né? Mas em conjunto ele realiza, né, esse controle de umidade do seu sistema também. Isso é um recurso que foi implantado recentemente e é importante já compartilhar com vocês essa novidade, ok? Falando também do controle de válvulas motorizadas, né? Ele possui a opção de operar com válvulas motorizadas ICM ou com válvulas de controle ICS, né, que possui piloto CVE, né? Ele também consegue gerar o sinal de
operação para ele trabalhar controlando esse piloto de pressão. Então, existem essas duas opções. É bem interessante, nós temos aqui até um exemplo comparativo de uma aplicação que nós propusemos a realização de um teste, né, onde com o sistema com supervisório, o cliente reclamava muito, isso aqui era um gráfico de uma câmara para resfriamento de carcaça, de uma indústria frigorífica, e ele reclamava muito essa questão de oscilação de temperatura, né, ele não conseguia um ajuste fino através do supervisório. E isso para ele era um agravante, porque o CIF proporcionava penalizações, né? Ele tinha que deixar a carcaça, o tempo da carne, mais tempo dentro da câmara para resfriamento, para completar o tempo total requerido pelo CIF, né? Devido às oscilações que ocorriam. Aparentemente parece ser pouco, mas eles são bem rigorosos nesse sentido, aí, principalmente o pessoal que trabalha nas indústrias frigoríficas sabe do que a gente está comentando aqui. Quando foi realizado os testes com o controlador, né, nós tivemos aqui uma estabilização, né, em relação ao set point que foi definido pelo controlador. Esses picos são picos de retomadas após o degelo, porque essa anticâmara possuía um sistema de degelo. Anticâmara não, essa câmara de resfriamento de carcaça, né, possuía um sistema de degelo, então ele conseguia retomar rapidamente e manter a linha de resfriamento requerido, né? Então, foi aprovado, né, o pessoal viu vantagem e nós estamos fazendo bastante retrofit nesse frigorífico relacionado a esse tipo de controle. E a outra novidade que também nós vamos compartilhar agora, até aproveitando o partilhamento das apresentações com o pessoal de drives, né, que o Douglas vai comentar posteriormente, ele também, o controlador, ele tem a opção hoje de fazer um controle do sistema de ventilação dos evaporadores. Então, você pode definir um range de temperatura, né, de operação, por exemplo, ao atingir um offset de menos 25 graus, ele já pode começar a fazer uma redução na variação de frequência que vai ser gerada para os ventiladores, para os motores dos ventiladores. Então, ele consegue variar, isso é definido, tá? Aqui é só um exemplo, ele pode variar quando ele atingir menos 25, entrar em 60% da rotação e começar a reduzir, né, de 100 até 60. Então, ao atingir menos 29, menos 30 graus, que é a temperatura do set point, ele pode atingir a rotação mínima. Então, hoje ele possui esse recurso, né, de aplicação conforme o offset que você define no próprio controlador. Então, você varia aí a rotação e com isso você tem maior ganho de energia, né, de consumo de energia, fazendo essa redução aqui e mantendo a temperatura da sua câmara fria também. Para concluir a nossa parte, pessoal, esse controlador, hoje ele tem as seguintes configurações e fornecimento, né? Nós comentamos que ele trabalha basicamente com dois tipos de tensões, 24 ou 220 volts, né? Ele tem opção com HMI, que seria com display, ou sem HMI, sem o display, né? Essa opção é uma opção interessante, principalmente quando você pode ter várias estações de válvulas interligadas, né, à distância. Você consegue interligar todas as estações, né, até 115 controladores em um único display. Então, você tem a opção de ter um display remoto, seja ele para uma manutenção local, ou seja ele para uma instalação à distância. Você pode ter ele instalado na sua sala de máquina e todos os controladores interligados a ele, tá? Para fazer esse tipo de monitoramento. Isso é uma opção, às vezes, para o pessoal que ainda não possui sistema 100% integrado com supervisório, né? Em salas de máquinas pequenas, isso é bem vantajoso, né? Você tem um controlador sem display configurado com um display remoto.
ok? A opção dos cabos que nós temos aqui de conexão seria mais cabo, por exemplo, para você ter algum recurso de conexão local, né? Você pode levar o display até a sua estação de válvula e conectar nesse controlador para fazer alguma averiguação ou algum ajuste, se for o caso, tá bom? A opção com display não é necessário fazer muitos comentários, né? Todos os acessos já estão na parte frontal, você tem o acesso ao menu, né? Existem códigos, você pode configurar até mesmo para não possibilitar a entrada de pessoas, às vezes, que não estão capacitadas ou não estão autorizadas para fazer alguma alteração. Então, ele é protegido com códigos, tá? Configuráveis, e hoje é um controlador bem aceito no mercado, tá? Ele, conforme eu comentei, ele reduz bastante a questão de infraestrutura de instalação e facilita muito a manutenção. Antes de finalizar, vamos fazer mais um questionamento aqui, bem fácil, né? Seria a segunda pergunta, valendo o prêmio. Se é possível utilizar esse controlador de degelo para controlar a rotação do sistema de ventilação dos evaporadores? Bem facinho aí para o pessoal que está atento. Sim ou não? Bastante gente atenta, viu, Marcelo? A gente recebeu já a primeira resposta correta do Rafael Lima. Rafael Lima, então, ganhou aí o nosso segundo prêmio. Depois, no término do evento, a gente vai entrar em contato para combinar o envio. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Agora eu passo para o Douglas. Obrigado, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Fica aqui a minha parte final. Eu irei responder alguns questionamentos que surgiram aí, eventualmente, através do chat para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, estamos à disposição aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Rosso, sou responsável aqui pela área de vendas em drives, e nós iremos falar um pouquinho aqui sobre algumas novas tecnologias embarcadas nos nossos drives, e também falar um pouquinho em geral sobre as soluções da Danfoss que a gente pode oferecer junto com a Nepin, né? A gente vai falar um pouco de todas as famílias de drives e de como o drive ele pode ajudar, como que ele pode ajudar a sua aplicação a ficar mais inteligente, mais versátil e melhorar a sua manutenção, bem como também melhorar o seu downtime, né? Ai, agora foi, apareceu. Agora foi. Perfeito, pessoal. Desculpa. Um probleminha técnico aqui na apresentação. Mas vamos lá, né? A ideia, como eu disse, é, junto com a Nepin, apresentar as soluções e, de um modo geral, fazer vocês entenderem algumas tecnologias novas e como o Drive funciona dentro da sua aplicação, né? Nós queremos, né, que vocês entendam que hoje o Drive ele não é só um controlador de velocidade dentro da sua aplicação, mas também ele é um sensor, onde nós temos uma inteligência dentro dele que nos habilitará a melhorar o nosso dia a dia, né, da nossa aplicação, dos nossos motores e, em geral, você ter menos problemas de paradas, com isso você ter uma melhora dentro do seu padrão da sua planta, né? A gente vai falar de uma tecnologia habilitadora, né, que vai estar envolvido com conectividade, com PLCs, com sistemas integrados, que vocês vão poder usar essa tecnologia para vocês trabalharem com seus supervisórios, né? E essa tecnologia nós chamamos dentro da Danfoss de CBM, né? A condição básica de monitoramento, onde basicamente os drives da família VLT, eles são responsáveis por fazer um monitoramento de algumas grandezas elétricas e também mecânicas,
como vocês vão ver mais para frente, onde você possa pegar esses dados, ele vai te alarmar antes que ocorra uma falha grave dentro da sua aplicação. Eu sou engenheiro na parte de cuido do segmento de bebidas, mas a gente vai estar falando num aspecto bem mais amplo. Qualquer ponto da sua fábrica onde você tem um motor, um conversor de frequência, onde ele seja crítico para você, que você não pode ter uma parada repentina, que você precisa fazer sempre as manutenções preventivas corretamente para evitar downtimes, essa tecnologia CBM ela vai estar te ajudando, te auxiliando, né? Porque o Drive vai basicamente te informar antecipadamente sobre alguns problemas que a sua aplicação venha a ter. E com essa antecipação, você pode deslocar um técnico, pode fazer uma manutenção preventiva para que não ocorra nenhum tipo de parada, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam hoje é que, como eu falei no começo, o conversor ele simplesmente ele não é somente um controlador de velocidade. Vamos colocar lá na nossa aplicação para mim ter mais gaps de velocidade dentro da minha aplicação, porque eu preciso, e, é claro, economia de energia. Hoje nós temos que pensar no conversor de frequência como um sensor. A milha VLT ela está habilitada a ser um sensor para você, porque ela coleta sinais, o conversor de frequência toda hora eles estão coletando sinais de corrente, tensão, temperatura, e sempre online. O conversor sempre está fazendo essa avaliação de como está a sua aplicação. E com esses dados, a gente passa para o segundo quadrante aqui, ele começa a processar os sinais e começa a entender de forma otimizada como que isso pode ser trabalhado. E agora os conversores de frequência também têm a capacidade de analítica, né? Então, ele, além desses dados que estão sendo processados, esses sinais online, a gente consegue fazer com que o conversor ele entenda o que está acontecendo um pouco com a aplicação e comece a emitir informações importantes para você tomar alguma decisão sobre a sua aplicação, né? Então, nós hoje temos alguns algoritmos dentro do conversor de frequência e ele consegue fazer essa análise. Mas o importante ter na mente que agora a ideia é que os conversores de frequência, além de todo o controle e economia de energia gerada para a sua aplicação, ele também é mais um sensor dentro da sua aplicação, dentro da sua fábrica. Não importa qual tipo de fábrica, qual automação, o conversor está ali para te ajudar, te diagnosticar algum problema. Ele é um sensor que está em campo verificando online o que está acontecendo com a sua aplicação. Bom, o que eu quero dizer com drives inteligentes, né? Hoje a gente tem essa nova tecnologia habilitadora que chama CBM. Que basicamente o que o CBM vai fazer? A gente tem um processador bem mais robusto dentro do conversor de frequência, onde nós estaremos monitorando a vibração de campo, ou seja, você pode linkar um sensor de vibração ao drive. Vou explicar com um pouquinho mais de detalhes para frente como que isso é feito, né? O drive ele está monitorando o enrolamento e também a carga envolvida dentro do seu motor. O CBM hoje ele é um software licenciado pela Danfoss, né? Onde você pode encontrar na família do UFC 302, do UFC 202, 102 e também do 103. Todas essas famílias que a Nepin tem em estoque, mostrou ali o estoque muito bom da Nepin, onde nós podemos estar habilitando esse software, né, uma licença que é adquirida, que a gente possa fazer essa manutenção. Mas vamos entender onde essa manutenção irá nos ajudar. O que seria o monitoramento do enrolamento? O drive ele já tem o controle do motor, então ele já tem as suas assinaturas de corrente, ele já tem as informações e ele trabalha com essas informações para fazer o motor partir, parar, ficar numa velocidade fixa menor. Essa função, o drive ele está incorporado no drive e ela não requer nenhum sensor externo. Basicamente, nós vamos criar o conversor vai aprender uma curva de funcionamento, né, da sua aplicação. A gente vai ver mais para frente como que essa curva é feita
ela vai o próprio conversor de frequência vai falar os mínimos e os máximos, ou seja, ele vai tomar a decisão ali junto com você na parametrização do que serão os seus limites, e ele vai emitir alguns alarmes antes que o seu enrolamento do motor apresente algum problema, né? Ele te dá um aviso antecipado caso o enrolamento do extrator desenvolva uma falha de isolamento, por exemplo. Então, a ideia do CBM basicamente é essa, em cima desses três conceitos que a gente vai estamos falando aqui. A segunda baseline, ela é feita em cima da vibração do motor. Como que isso é feito? É necessário um sensor de vibração externo, né? É o único que está, é o único produto fora da linha da Danfoss que você pode comprar no mercado, são um sensor de 4 a 20, você vai mandar um sinal para o drive e ele vai aprender essa curva de funcionamento baseado na velocidade do motor. Ela tem uma correlação de vibração com a velocidade do motor, a frequência de saída do conversor de frequência, onde ele vai estar te ajudando a identificar desequilíbrio, excentricidade, desalinhamento e algum tipo de ressonância mecânica. Então, nós temos o enrolamento do motor e a vibração sendo monitorada pelo drive, criando essa linha, essa base de linha, antes que ocorra algum problema grave. Outro ponto que ele monitora muito, que formam os três pilares desse produto, é a carga do acionamento. Ele aprende a curva de funcionamento da sua aplicação e qualquer tipo de interrupção mecânica, alguma interrupção externa, numa esteira ou numa centrífuga que tem algum problema a mais, uma quebra de pá numa centrífuga, algum problema desse, ele vai identificar essa anomalia e também vai te emitir assim. Então, nesse ponto, eu queria que vocês gravassem essas três grandezas que o CBM está lendo e está monitorando e vai te avisar quando estiver saindo de uma curva normal. Isso colocado, você vai me perguntar como que isso funciona, como que isso é feito, o que é essa curva normal que você está falando, né, Douglas? Basicamente, a gente vai ter essa curva e isso vai te dar, o drive vai emitir alguns sinais para você. E isso é uma estratégia que você vai impor a sua estratégia de manutenção. Ela vai te ajudar você a fazer a manutenção. Por quê? Você está recebendo sinais dessas três variáveis antecipadamente, antes que ocorra uma vibração excessiva, ou que você tenha um travamento excessivo na carga, ou que você tenha um problema, o isolamento do motor, ele abre de uma vez. Você vai ter os sinais antecipados do que está acontecendo com sua aplicação e você vai poder trabalhar, permitindo uma manutenção preventiva, diminuição de downtime, né? Sua fábrica vai estar por mais tempo funcionando sem paradas repentinas, né? E também é bom porque você às vezes tem um motor ou uma aplicação que está num lugar remoto, você coloca essa função e você consegue analisar ela pelo drive, você consegue ter as informações mais precisas dessa aplicação. Como isso funciona, né? Como que são essas três variáveis? Como que o drive faz isso? Como a gente comentou no começo, o drive, a gente diz que ele é inteligente, o drive está mais inteligente. Ele cria essa linha e qualquer curva fora, como vocês podem ver na imagem aqui, vai ser acionado um sinal para você que a vibração está muito excessiva nesse range de velocidade nesse tempo, não é normal da aplicação, não é normal da sua bomba, não é normal da sua esteira, essa vibração. Então, o drive vai estar informando para você, enviando o sinal para você, que você pode ver esse sinal no próprio drive ou usar qualquer tipo de rede de comunicação para você pegar esse sinal no CLP ou colocar esse sinal dentro de um supervisório. Como que funciona a real disso, né? Você tem aquela linha, né? Esses parâmetros eles são pré-definidos no startup do conversor de frequência, onde você ensina essa baseline, você faz o drive rodar um pouco para ele entender. São algumas maneiras que você pode colocar esses limites, né? E depois que você pré-definiu esses limites, que eu vou mostrar mais para frente,
Vou explicar aqui nesse slide como que faz. Você pode fazer ela de forma manual, né? Quando os valores são definidos com base na experiência anterior, você já conhece bem a aplicação, você sabe que você já pegou algumas medições e sabe que a corrente do motor trabalha num range específico, a vibração também, você já tem um estudo prévio de vibração, você já pode pré-setar isso dentro do conversor de frequência. Ela também pode ser determinada durante o comissionamento, né? Ela faz uma varredura com a velocidade, ela é realizada através de algumas faixas relevantes de velocidade dentro da sua aplicação, para que o drive entenda como essa curva e crie essa baseline da sua aplicação. E também, né, ela pode ser feita online. Conforme a aplicação está rodando, ele vai pegando os dados da operação, e isso é bem útil em situações onde você não consegue fazer uma linha bem precisa, você não tem muita informação, então você deixa a aplicação rodando e vai colocando esses limites até que você tenha uma linha bem definida, né? Então você pode fazer isso no startup, no pré-startup, ou você pode fazer isso no startup quando você coloca o drive para rodar, ele reconhece ali as velocidades, ou você pode fazer essa baseline durante a aplicação, enquanto a aplicação estiver rodando, né? Isso é importante também mencionar que é possível fazer isso enquanto a aplicação estiver funcionando. Basicamente, aqui fica mais claro de como que é essa baseline. Então, são criadas, o conversor de frequência entende 3 baselines, que você tem a do enrolamento, como eu mencionei, vibração e também da carga da sua aplicação. Então, ela entende aqui, essa linha preta seria a sua baseline, e aqui você, na linha verde, você tem uma informação onde está saindo do controle, né? O drive vai pegando essas informações e assim que ele atinge essa primeira linha azul pontilhada, como vocês estão vendo aqui, ele emite o primeiro warning para você, ó, pessoal, sua vibração, seu monitoramento do seu estator ou monitoramento da sua carga está saindo fora do padrão. Um segundo alarme é emitido também dentro dessa segunda linha, e essa linha vermelha que a gente não quer que chegue, é onde o drive entra em falha e para a sua aplicação. O ponto mais importante é evitar que o drive pare. Então, você tem 2 warnings, dois alarmes aqui te informando, ó, o drive vai estar te informando, pessoal, vai lá, vê o que está acontecendo, a vibração está excessiva, o estator está com algum problema, a gente está identificando, vamos fazer um estudo prévio no estator, vamos fazer uma manutenção, e a carga está fugindo do controle, pode ter alguma esteira, algum rolamento com problema, o rolamento não teve lubrificação no tempo correto, está criando mais atrito para a sua esteira, ou a carga, né? Vamos usar o exemplo de uma bomba. A bomba, a tubulação estourou, você percebe um declínio da carga muito grande, de uma vez ele consegue fazer essa identificação, enviar um sinal para que você faça a manutenção antes de qualquer tipo de um problema muito maior. Então aqui, ilustrando bem, né, são os pontos máximos e mínimos, né, e aqui onde fica a nossa baseline, né. Isso tudo é para explicar para vocês hoje que o drive ele não é somente mais um controlador de velocidade, também ele é um sensor que vai te ajudar a monitorar a sua aplicação, a monitorar a sua máquina, para que você não tenha problemas graves, né? Só recapitulando, né? Hoje eles estão na linha VLT 102, 202, 300, nessas plataformas é possível adquirir os drives novos já com essa função, né? Quando você chegar na Anipim, você pode chegar para o Roberto, eu quero conhecer essa função, vamos fazer um startup, a gente dá um auxílio para vocês fazerem a correta apuração de como usar esse produto, né? E aí vem um produto com esse software habilitado, né? O drive novo com o software habilitado, e assim vocês no startup vocês podem fazer essa função.
A única coisa que é requerida fora, né, é o sensor de vibração, né, é importante pontuar isso, mas é um sensor de vibração de mercado com o sinal 420, onde a gente vai estar acionando no drive. E com isso tudo você vai conseguir ter essas medições e essas monitorações dessas variáveis. Como disse, enrolamento, né, carga e vibração da sua aplicação. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte das perguntas, tá? Então a Nath vai monitorar aí, né? Isso aí, gente. Mais uma vez aí o quiz. Quais são as 3 variáveis controladas pelo CBM? Em opção A, B, C e D. Vamos ver aqui no chat. Quem respondeu primeiro e corretamente foi... Peraí, gente. Muita gente respondendo, tá subindo aqui. Foi o Estevam. Alternativa D, é isso mesmo? Boa, Estevam, correto, isso mesmo. Enrolamento, carga e vibração, né? Muito bem. Tem mais um quiz aqui, tá? Então, pessoal, se preparem aí. Quando eu terminar de ler, vocês já coloquem aí a resposta. Quantos anos de parceria a Danfoss e a Nepin possuem? A parceria entre Danfoss e Nepin, hein, pessoal? Já recebemos aqui as respostas. A primeira resposta aqui que recebemos correta foi do Arivaldo. Parabéns, Arivaldo. Pessoal, muito obrigada aí pela interação de vocês. E se eu não me engano, o pessoal da Nepin, na verdade, eles liberaram um prêmio extra, é isso mesmo, pessoal? Cadê o Roberto, diretamente lá da Nepin? Já recebi aqui. Ok. Bom, para terminar, agradecimento final. E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, está aí os dados, né? E eu vou, com certeza, canalizar vocês para a melhor solução. Então, isso é uma semente que foi jogada, né? E não é em uma hora que a gente consegue esclarecer. Então, ela vai germinar a partir do momento que vocês reajam a essas informações. Então, tá aí os dados, acompanha a Nepin nas plataformas que ela tem, porque vocês vão ficar atualizados com cursos, informações, feiras, webinar. E era isso. Um abraço grande aí para todo mundo e muito obrigado pelo prestígio de assistirem a gente até o final. Obrigada, pessoal. Então, mais uma vez, em nome da Danfoss, a gente agradece então a todos que estiveram com a gente aí durante a transmissão do nosso evento. Vocês vão receber uma pesquisa de satisfação ao término da transmissão do evento e eu conto com a participação de todos para que a gente possa aí saber outros assuntos, outras coisas que vocês tenham interesse de participar de webinars da Danfoss e também da Nepin. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, convido para que vocês acompanhem a Semana da Refrigeração da Danfoss. O link foi disponibilizado aqui através do chat e vocês podem encontrar mais informações nas nossas redes sociais. Muito obrigada e um bom dia a todos.